Dali, 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 ô. É isso aí, nação. Aí vai mais um vídeo pra vocês, tá certo? Comentem, se inscrevam no canal, deixem seu like, dá aquela moral no canal, hein, Mengão? Bora, nação! Bigode, eu nunca vi na minha vida, do final de semana pro dia de semana, uma mudança tão grande. Aí eu tô falando parte tática, parte técnica, mas a parte da motivação, a parte anímica, que fala os entendidos, a Arrasca dando carrinho pra trás, correndo, os caras marcando no perde, pressiona, perde, pressiona, perde, pressiona, uma coisa de maluco. Sem sacanagem. Só viúva do Jesus? Só! Todos nós. Só! Todos não. Mas parecia aquele Flamengo do sobe uma casa, desce uma casa. Queria saber o seguinte, a que se deu tamanha mudança, Bigode? Boa tarde, Getúlio Vargas. Boa tarde, Fernandão. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Olha, GV, eu prefiro acreditar... Que era mentira, um brilho demais, vamos só lugar. É que eu vi o negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Angela. Desculpa, foi mais forte que eu. Neguinho da Beija-Flor e eu... Neguinho da Beija-Flor. Quem não conhece essa música não tá me Morreu, vendo. tá morto. E outra, Neguinho da Beija-Flor, que é rubro-negro. É que tu começou, eu prefiro acreditar que era mentira. É brilho demais para um sol Me deu uma olhar. dor aqui por dentro agora. Calma. Quer doer por Calma, dentro aí, Getúlio mano? Vargas. Vai, Bigode. Já tem um que gosta de dar um cheiro aí. Famoso cheirinho, Ah, vai. Vai, Bigode. Bom, GV, nesse caso, eu realmente prefiro acreditar que foi uma questão, primeiro, de injeção de ânimo e os jogadores, muitos deles, terem sido companheiros do Felipe Luiz, e para mim, depois, a parte tática. Porque ficou muito claro que o Flamengo ontem Olha isso aí, jogou... cara. Olha isso aí. Olha quantos jogadores atacando Pareceu no o campo PES. O ofensivo. Pulgar jogou demais. Muito. Foi muito bem. E não ontem. vinha jogando bem. Não só ele, né? Acho que grande parte desses Cara, jogadores o Arrasca ontem jogou. O Gabi foi bem no jogo. foi o... Gabigol, eu vou falar aqui uma coisa. Ih! Eu vou falar daqui a pouco. Ih! Vou falar o Gabigol daqui a pouco. Você vai perguntar do Gabigol, eu vou falar daqui a pouco. Vou falar do jogo. Eu acho que foi uma questão que tem a questão do ânimo, mas tem também a questão tática. Ficou muito evidente ontem que os jogadores dentro de campo não buscavam mais os extremos desequilibrantes, como o Tite gostava muito de falar e como os times do Tite gostam de jogar, que é você achar o espaço por ponta para ele ir para um contra um, criar coisa diferente. E essa era a forma do Tite trabalhar, especialmente a parte ofensiva. Ontem foi, para mim, completamente diferente. Um time que se mostrou muito mais compactado, muito mais próximo, os jogadores, especialmente de meio campo, com os atletas de frente. A gente esperava o falso 9, como a gente trouxe até aqui, a possibilidade do Arrascaeta ser esse cara, mas o Felipe, ele mudou. E ele conseguiu uma coisa que há muito tempo não se conseguia dentro do Flamengo. Despistar os X9s. Porque todo mundo estava dando uma escalação e ele chega e ele coloca um time diferente. Até porque ele não colocou o Gabigol para treinar com o time principal nesses dias que ele teve. Era o Plata. Então dava a impressão de que ele não entraria com esse time. E deu muito certo. Eu vou pegar um detalhe durante a transmissão que deu para ver, especialmente no segundo tempo, quando o Flamengo já não estava tão bem assim com as alterações. A câmera flagra o Léo Pereira fazendo um gesto que, para mim, exemplifica o que foi o jogo do Flamengo ontem. Que ele faz para dentro, aproxima, ele fala, tá muito aberto, tá muito largo. Ou seja, é o estilo de jogo do Flamengo. E ontem o Felipe Luiz conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse não só por dentro, especialmente no primeiro tempo, quando tinha muito espaço pelos lados do campo. Então o Flamengo pintou e bordou. Mas a minha pergunta é, Bigode, eu concordo com 100% do que você está falando. Pô, mas se o Felipe, que tem 3 meses de profissão como treinador, identificou e corrigiu, o Tite que jogou 2 Copas do Mundo e vários títulos e Mundial... Um ano de Flamengo. Hã? Um ano de Flamengo. Um ano de Flamengo. Não, mas eu digo assim... Não é possível que o Tite não tenha identificado isso, que os próprios jogadores... Porque o jogador tem liberdade de chegar no treinador e falar, pô, Com professor, toda vamos... certeza. Ainda mais no Tite, que é um Sim. cara, gente boa. E as informações que a gente tem é que a relação com o Tite era muito boa. Sim. Dos atletas. Mas eu acho que isso também passa Não vai por ser uma... mais depois de um ano, sacanagem. Sacanagem. Eu acho que passa por uma outra situação, GV. Coragem. Coragem. Ontem o Flamengo em campo foi um time corajoso. Foi um time que com a bola foi corajoso e sem a bola foi corajoso. Então ontem, depois de muito tempo,
o torcedor rubro-negro pôde dormir em paz, pôde dormir feliz. Claro que queria que fosse um placar mais dilatado, mas a performance foi muito melhor do que o Fernandão, e aí? GV, boa tarde pra galera de casa, esse povo que nos acompanha, você, Flavinho. GV, acho que são, uma coisa que a gente gosta. Acho que foi um coquetel de fatores para fazer com que o Flamengo se comportasse. Eu falei isso anteontem, falei ontem, com relação ao comportamento. Mas qual foi o principal motivo do Flamengo ter jogado isso tudo? GV, é o comportamento. Foi a atitude que eles tiveram dentro do campo. Mas essa atitude não pode ser tomada de qualquer jeito. Por quê? Porque o Felipe, ele construiu uma equipe, pelo menos uma parte ofensiva, em que o Flamengo tivesse que pressionar, mas com que saísse, né? E o Pulgar faz muita diferença nisso, por quê? Porque o Pulgar sobe as linhas, ele não tem medo de subir as linhas, porque ele sabe que a defesa vai ter que subir junto com ele, senão vai ter um espaço entre volante e zagueiro. E, na minha opinião, a escolha do Léo Ortiz é muito importante para isso, porque, mesmo ele não tendo a velocidade do Fabrício Bruno, ele entende melhor como se posicionar, porque também joga de volante. Então, quando o Flamengo sobe as linhas, ele está com as linhas mais próximas, e quando você não consegue roubar a bola nesse pé de pressiona, no mínimo, a falta você consegue fazer. E se o cara for driblado e não conseguir fazer a falta, tem a cobertura muito próxima. É por isso que as equipes costumam jogar bem compactadas, para você não dar muito espaço entre as linhas e entre o marcador e a sua cobertura. Além de que, teve um fato importantíssimo, porque ele fala na coletiva de carinho. Não estou dizendo que o Tite não dava carinho aos atletas. Ele tem um histórico de ter uma ótima relação, como o Flavinho já falou aqui, com os jogadores. Mas, em especial, o Gabriel. Porque você viu o Gabriel mais solto, com dificuldade física um pouco, com um pouco de dificuldade técnica, de movimentação. Ia fazer um golaço de letra. De letra. Criou algumas oportunidades, sendo uma delas um facão, um ataque ao espaço maravilhoso. Percebe-se que é intencional para deixar o Arrascaeta sozinho, o Bruno Henrique... Não, e o lance que o Bigode falou revoltado lá no grupo, foi esse, ele faz o facão... Foi esse. Ele percebe o Arrascaeta fazendo a ultrapassagem, ele opta por... Faltou combinar com o BH só. Faltou combinar com o BH. Não, e é legal também a gente entender que o Wesley teve uma participação importante também, porque o Gerson, com o Tite também ele fazia isso, ele saía de dentro, de fora para dentro, para fazer essa combinação. Só que o Gerson ficou no meio por muito tempo. E quem pegava o lateral esquerdo do Corinthians, mesmo no 4-4-2, era o próprio Wesley. O Wesley subia para bater de frente, bater com o lateral, e o Gerson que fazia essa cobertura por aqui, às vezes ele, às vezes o Pulgar. Essa sincronia fez com que o Flamengo se mantivesse muito em cima do Corinthians e não deu espaço para os caras. Aí também vem a atitude dos jogadores, que foi primordial. O comportamento dos caras no campo foi primordial para tudo isso acontecer. E uma coisa, GV, é importante. Falei de um coquetel de coisas, falei algumas aqui, mas também a relação com o Felipe, né? O fato novo. Ter o Felipe ali e você olhar para o cara que jogou com você de fora do campo, te pedindo para fazer alguma coisa, acho que o poder de convencimento é muito maior. Se eu for jogar alguma coisa contigo e tu pediu pra fazer alguma coisa lá de fora, eu mando você pra casa do chapéu. Falar, vai dormir, filho. Mas aí eu vou e te tiro. Nós vamos fazer aquele jogo de final de ano, hein? Vai ter um jogo, vou falar, não sei onde, não sei quem vai pagar, mas vai ter um jogo de final de ano aí. E a gente vai fazer, vamos junto. Nós vamos jogar Bigode, vai ser meu lateral direito. Perfeito. Ó, a zaga tá quase completa, Tá quase irmão. completa. Tá quase completa. Não, sou zagueiro não. Muito bem. Salve, salve, nação! Mais um vídeo aí, tá certo? Tomara que vocês tenham gostado, hein? E não se esqueçam, hein? Comentem aí o que vocês acharam, tá certo? Se inscrevam no canal, vamos fortalecer o canal, hein, nação? Bora, amigão!